Salve, salve galera! Começando aqui mais um vídeo do Animindu. Aqui, Marcos Rosan, vulgo Minduim na área. Quem tá comigo aqui? Alberto Marinho. E aqui, Márcio Santos. Galera, hoje vamos puxar aqui um assunto então de um dos animes que pra mim é um anime do momento, né? O Kaiju número 8, conhecido também como Monster número 8, feito aí, escrito pelo Naoya Matsumoto. Pô, o cara aí fez um mangá que pra mim, velho, se o cara, se esse anime não foi eleito aqui o anime do ano, não sei não, viu, mano? Que anime, que anime bom, viu, cara? Ele traz aqui a história do nosso Kafka Ribino, ou Ribino Kafka, da forma como as pessoas conseguem aí, acham melhor a tradução, né? Se na forma portuguesa ou a forma original japonesa. Cara, um personagem aí super hilário, aquele personagem que todo mundo gostaria de ser, aquele cara que é amigo de todo mundo, esforçado, e que coloca todo mundo pra cima e que tem a vida dele aí virada de cabeça pra baixo aí de uma hora pra outra, cara, com aquele pequeno kaiju mosquito entrando dentro dele, ele se tornando aí um kaiju. Mas antes disso, cara, quem é o Kafka Ribino? Vai lá, Márcio, o que você acha desse maluco aí? Então, cara, como você mesmo disse, né? É um protagonista que se assemelha bastante a qualquer ser humano, né? Por isso que você se identifica com ele, né? Ele é um mero trabalhador. No primeiro episódio mostra ali que ele é de uma equipe de limpeza, né? De uma empresa privada de limpeza que faz aquela limpeza da cidade sempre quando a força de defesa, né? Ela vem intervir na ameaça dos kaijus, né? O anime no primeiro episódio mostra que a gente tá acompanhando ali a cidade de Yokohama, né, no Japão, e a incidência de monstros, né, de kaijus, é bem frequente. Então, por isso eles criaram essa força de defesa, para poder combater esses perigos. E sempre quando tem esses combates, essas batalhas, o pós seria a limpeza, né, a equipe de limpeza fazendo toda a geral da cidade. E nisso que é nos apresentado o Kafka Ribino, né, com a equipe dele. E ele até fala, né, pô, todo mundo valoriza a força de defesa, vem, derrota o monstro, mas ninguém vê o nosso lado, né, que é a equipe que é responsável por deixar a cidade do jeito que era. Então você vai se identificando com ele, que ele é um trabalhador ali, já chegando meio que quase na meia idade, tá ali nos seus 30 anos, 32, né? E ele é bem frustrado, né, cara? Porque ele trabalha, volta pra casa e mostra lá a rotina dele, a casa dele, ele mora sozinho, tudo largado. E ele tem lembranças que ele chegou a estudar com uma amiga dela, a amiga, né, dele, que tinha esse sonho também de fazer parte de uma força de defesa, né? Porque na infância ambos tiveram um problema, né? Destruíram a escola que eles estavam e era justamente o Kaiju. Então, por isso, despertou a vontade deles serem da Força de Defesa, né? Então, eles cresceram com esse pensamento, dos dois serem da Força de Defesa. Então, a amiga dele conseguiu, só que ele viveu assim, nessa vida frustrada aí de tentativa e nunca conseguir entrar nessa Força de Defesa, né? Não, é isso aí, o cara ali já beirando, como você falou, né, 32 anos, né? Engraçado que no anime já é considerado como tiozão, né? Como se fosse já meia idade mesmo. Já coloca, já Sim. tá em xeque, né, Márcio? Já tá aí Oh, beirando esses nossa. 40 anos aí. E o cara já é considerado como tiozão. E assim, a parte que ele é bem humano, como você comentou, é essa questão da frustração, porque, pô, o cara super esforçado, trabalha ali na questão da equipe de limpeza. E ele é frustrado, porque não é o que ele quer fazer. Ele quer ser da força de defesa, ele quer ser ali um mocinho, um herói, ele salvar a população e tudo mais, né? E tinha ali uma frustração porque ele teve as suas tentativas, ele não conseguiu passar, ele sempre meio que morria ali pela segunda parte do teste, se eu não estiver enganado. E também tinha a questão da data de corte não, é o tempo limite de corte de idade, né? Provavelmente até a última vez que ele tentou seria a última, e aí até que aparece o grande brother dele, né, o Reno Ichikawa, que já fala pra ele, olha, a nova data de corte, a nova idade de corte é até 32 anos, então você tem a sua última chance, né? E aí o Ichikawa que coloca ele pra cima de novo, porque ele já tava ali, já praticamente, ele não, se ele soubesse disso, talvez ele nem tentaria ter feito um novo teste. E aí o Ichikawa chega ali, dá uma animada nele, os dois passam por uma situação, né, logo ali encerrando a limpeza de um dos kaiju, aparece um kaiju do nada, ataca os dois, ele consegue libertar o Ichikawa, pede para ele fugir,
Ele volta, dá aquele help e os dois juntos vão tentando se virar como podem, né? Até que vem a força de defesa, e se eu não me engano, vem até a própria amiga dele, né? A Mina, e acaba Sim. salvando os dois ali no final das contas, né? Mas o legal foi essa interação dos dois e aquela amizade que já começa a nascer a partir dali, né? Porque se não fosse pelo Ichikawa, o Ribino não teria levado adiante de novo uma nova tentativa da força de combate aí. Lembrando que só teve essa chance porque não estavam achando jovens, né? O Ishikawa fala isso, ele não tava achando jovens pra entrar na força. Por isso que eles aumentaram a idade. Né? Isso aí eu achei interessante, porque senão o Kafka não ia ter chance mesmo de entrar, né? Não tava na faixa etária, né? Exatamente, cara. E aí o que chama a atenção, o yokai que, digamos assim, né, entra no corpo dele. Tipo, ele era um cara procurado, ou ele tem alguma qualidade, ou ele era um cara que já era buscado de fato, né? Mas tem alguma coisa bem especial nele para aquele yokai falar: encontrei você. Bem Né? lembrado. Porque assim, cara, não sei se você reparou na abertura, a abertura ela traz ali algumas informações, né? Ela remonta algo, pelo menos ao meu ver, né? Algo meio que remontando, digamos, o florescer da vida, porque mostra o tipo o fundo de um oceano, né, borbulhando, como se fosse aquela questão da sopa primordial que tem aqui na teoria mais da evolução e tudo mais. Surge uma espécie como se fossem células, vou chamar de células monstro, né, meio que pegando até aqui o viés aqui do Saitama, aquela célula meio que monstra, aí um peixe engole aquela célula, depois você vai ver que todos aqueles peixes, né, num momento mais futuro, estão dentro de um tubo de um laboratório. Será que esse bichinho foi feito por algum departamento? Porque ele é um kaiju que ele quer matar kaijus. É um kaiju que está tentando matar outros kaijus e precisava de um hospedeiro. E Sim. encontrou o Kafka, né? E tinha o Ichikawa que estava ali do lado. E o Ichikawa, ao meu ver, putz, ele é um cara com grande potencial, tem muito ainda a desenvolver do personagem do Ichikawa, já vem desenvolvendo legal, ao meu ver aqui, e é um cara tão capaz quanto o Ribino. Talvez a gente só não conheça muito detalhe dele, como foi o passado dele, mais profundo, né, como já mostrou mais do Ribino, mas assim, chama a atenção do porquê ele é o cara escolhido, porque esse lance, encontrei você, né? Uhum. Bem lembrado essa parte das células. Eu sempre reparo na abertura das animações. Inclusive, na abertura mostra muito spoiler, né? Do que vai ser o perigo no futuro, da própria primeira temporada, né? Do que pode acontecer lá no futuro, além da primeira temporada, né? Do próprio Kafka ali olhando pro horizonte, né? O inimigo, ao lado da Capitã Mina, que era amiga dele de infância. Então eu sinto que realmente ali ele dá muito spoiler ali, né? A questão dos núcleos, né? Que mostra ali aquela parte colorida dentro de uma cápsula, né? E depois formando os kaijus. Realmente não é de agora que eu venho sempre tentando acompanhar alguma coisa que eles estão tentando nos falar na abertura, cara. Na abertura já tinha o Kafka com o uniforme, né, do exército deles lá, né? Isso, Já era um grande spoiler. No, ele do come lado dela. no começo desse episódio também, mostra, tipo, uma parada, né? Tipo, quando eles derrotam o Kaiju, mostram do exército, né? Passando lá, todo mundo aplaudindo e o Kafka passando do lado, né? Eles, tipo, olhando. Tipo assim, ó, somos esquecidos, né? A Vocês força falam de no começo. defesa lá, né, desfilando. Eles nem são. Nem reparam neles, né? Como se fossem simples garis, assim, né? Ninguém tá É, nem aí pros coitados. eu não tinha escutado sobre Kaiju, assim, nunca. A única vez que eu escutei sobre Kaiju foi naquele filme lá, o Pacific Rim. Que também Uhum. tem esses gigantes aí, às vezes tem uma parte lá que eles estão pegando os restos, né, dos Kaiju. Eu não sei se Sim. já é padrão esse nome, se já existe antes, mas foi a primeira vez Ah, que eu vi foi nesse filme, E o no pior, Pacific o Rim. pior que já é, e o pior que já é. Mas a culpa é da dublagem brasileira, porque se a gente for parar pra lembrar aqui, cara, Ultraman, entre outros heróis muito parecidos, ele já enfrentava os monstros gigantes. Pra nós ficou como um monstro gigante, mas já era o termo kaiju desde então, ou até de muito antes disso. É, Changeman, tinha o Gyodai que aumentava os monstros, né? Tinha os Jaspion também, Satangos. nos Tokusatsu também, é bem referenciado também como Kaiju, os monstros, né? Na verdade, que é pra gente monstros, né? Agora eles estão mantendo o nome que é conhecido lá no Japão, né? Que é o Kaiju, bem lembrado, o Pacific Rim, né? O Círculo de Fogo, né?
Mostra exatamente, é bem parecido mesmo, né? Porque eles enfrentam, só que eles enfrentam até com robôs, né? Mas tem lá o pessoal da equipe de limpeza também, bem lembrado isso aí, cara. É que eles até Pessoal- vendem pedaços, né, dos kaijus lá. Sim, é o comércio pelo poder, pelas partes do... Tem a cotação lá, né, das partes dos corpos lá dos kaijus, né? Uhum. Cara, eu achei assim, é legal que esse anime ele dosa a parte séria, né? Que foi o primeiro episódio, com a quase morte do protagonista. Todo mundo sabia que um ia morrer, né? Mas mostrou o perigo ali, né? Que se não fosse o protagonista, o Ichikawa, que é o parceiro dele, talvez poderia morrer. A gente não imaginava o que ia acontecer. E aí, depois, no segundo episódio, né? Já começa a parte mais comédia, né? Ele balanceia muito essa parte, né? De ação frenética, seriedade com comédia, né? Isso aí me faz lembrar muito o Bleach, cara. Bleach que tinha muito isso aí. O Bleach, ele sempre puxava pra esse lado, assim, mais forte, mais ação. E depois, logo em seguida, ele balanceava com as partes mais engraçadas do próprio protagonista, né? Que no próprio Bleach, o Ichigo é dessa forma. Ele é todo palhação e tal. Mas ele tem o poder, assim como o Kafka, né? Ele tem a essência, que ele também não sabe o porquê que ele tem esse poder, porque ele conseguiu esse poder, né? Eu senti uma certa semelhança, assim, como se eu não procurei isso, mas dá a entender que o autor pode ter pego algumas referências, né, sobre esse anime, por exemplo, ou de outros, né? É de que ano essa história, ô Mindo? Se for o Kaiju aqui é de 2020, né? O Acho que ele é de mangá é julho de 2020. 2020, o mangá. Ele é de julho de 2020 que ele Então foi é estreado. bem capaz de ter pegado referência mesmo, né? Ah, com certeza, porque ali você vê que tem aquela questão justamente disso que você comentou, né? Porque ele acabou de ganhar uns poderes, né? De um Kaiju entrando dentro dele, então ele fica se alternando em se transformar em Kaiju, voltar a ser humano, aí ele volta, mas uma parte continua transformada, como a boca dele, por exemplo, né? Ele, pronto, eu voltei ao normal, mas olha a sua boca, como é que tá? E essa Cara, eu não achei forçada a comédia, sabe? Porque tem uns animes que fica meio pastelão, mas, cara, ficou muito bom, mano. Pô, Ele, né? total. Indo pra monstro, voltando, e ele não controlando a força dele, né? E, tipo, aí acionam a própria capitã, lá, a parceira dele, pra poder conter o Kaiju que apareceu no hospital, né? E Porque aí, tipo, quando ele vira o kaiju, né, aparece um senhorzinho, né, bem na hora que ele aparece a é, primeira vez. Uma E aí ele comédia vai que abrir a janela e ele quebra toda a parede lá, não sei. essa Não, parte que eu antes ele rachei, vai cara. tentar acalmar esse senhor, né? Ele coloca a mão na parede, ele só encosta, mas ele já dá aquela afundada, estoura a parede, putz, aí vira aquele caos. Aí ele vai rir pro tiozinho, fica aquela coisa de monstro. Não, e ele sai do Tudo muito hospital, louco. começa a devorar pombo e correr lá e sair e fica fazendo mutação no próprio corpo. Ele não tá ainda controlando os poderes dele, né? Não, Isso que eu achei da hora. e o legal é o estresse do Ichikawa. Mano, se controla, cara. O estresse dele ali, que fica aquela tipo, meio que mini treta, cara, remontando, acho que até uma outra referência aqui, talvez as mini tretas do Yusuke e do Kuwabara, aquelas mini tretas Sim, que eles têm sim. durante os episódios, É. cara, fica aquela coisa, pô, se controla e tal. Muito cômico, cara, e não é forçado, é uma coisa que encaixa bem com o momento ali do que tá acontecendo. Não fica pastelão, né, cara? Mano, até essa parte aí que é engraçada, que ele tá fugindo, é até a hora que ele também fala que com aquela armadura toda de Kaiju, como que ele ia conseguir ir no banheiro? Porque ele tá com vontade de urinar. Aí ele começou a urinar pelos Mamilo. peitos. Mano, foi muito engraçado aquilo. Aí eu E ele falei, cai cara. rolando no chão. Eu falei, cara, não é pastelão. Isso aqui os caras estão sabendo o que estão fazendo. Eu falei, faz muito tempo que eu não dava risada, cara. Eu dava risada no Bleach. No Bleach tinha lá o protagonista e tinha um ursinho também que tinha vida lá, o Kon. Ele É o fazia Goku. esse tipo de palhaçada, cara. Era o último anime que eu dava risada, tirando o Yu Yu Hakusho com as pérolas do Yusuke, né? Mas, pô, faz muito tempo, cara, que eu não dava risada com um anime assim, cara. A parte comédia dele eu achei muito boa, cara. Gostei muito. Eu só estranhei essa parte, realmente. O Ichikawa vira o parceirão dele muito rápido, né, cara? Ele, se eu não me engano, lá no hospital ele não chegou a ver que o Kafka virou o Kaiju, né? Ele acredita porque o Kafka começa a falar lá, né? Mas sei É, lá, você diz assim, o momento que ele foi, digamos ali, possuído ou possuído. juntado ao Caju, não, ele não viu e não ouviu também, né? Ele não viu, cara. Ele aceitou muito fácil, né? Já saiu correndo junto com ele.
O Kafka parece que é muito carismático, né? Mesmo ele, o Kaiju, ele não é carismático. Ele mantém, né? O problema é na cara, né? Que não tem como mudar o rosto. Aquele Não, rosto de demônio. ele é aquele tiozão do churrasco, manja? É É. tipo o tiozão do churrasco, todo mundo curte, todo mundo ri com ele, quer ser amigo de todo mundo, né? É aquele cara boa praça, meu, que... Sabe aquela pessoa que parece que faz amizade em 20 segundos com qualquer pessoa? É o Kafka, cara. Eu vejo ele assim. Eu vejo assim, que a maioria desses aí que estão junto com ele, os parceiros, o Ichikawa, eles tem tudo o quê? No máximo uns 20 anos? Eu não lembro se fala a idade deles. Deve Acho que a ser, mais né? nova é a Shinomiya, com 16, né? Mas a maior parte ali tá em 18, 20, Então, ele é 22 o anos. tiozão, gente boa, que curte as mesmas coisas que ele, tá ligado? É como se fosse a gente da casa dos 40, fazendo amizade com os carinha, os jovenzinhos de 18, 20. Vão achar legal, né? Eu vejo por esse lado, que o Ichikawa se identifica com ele, né? Uhum. Viu a frustração dele no começo, né? Se sensibilizou com ele, porque ele também queria fazer parte da defesa, da Sim, força de sim. defesa. Então eu gostei dessa relação deles dois. Não ficou forçada, sabe? Ficou muito boa. Até que no começo o Kafka, quando vai salvar o Ishikawa, ele quase perde a perna, né? Ou ele quebra a perna, não sei. Até que ele tá no Sim, hospital por causa disso, tá com a perna toda lascada lá. é que o Kaiju bate lá na perna dele, né? Aí igual o Mindu falou mesmo, no começo o meio que Ichikawa salvou o Kafka porque ele que deu a informação lá pra ele prestar novamente lá pra entrar na força de defesa. E ao mesmo tempo o Kafka salvou o Ichikawa, né? Porque uma hora lá não, o próprio Ichikawa, né, salvou o Kafka quando tava no chão, né? Então o Ichikawa salvou ele duas vezes, né? Salvou ele para entrar na força de defesa e salvou ele de morrer ali na hora. Eu tava pensando, Exatamente. será que esse Kaiju que entrou no Kafka, eu não sei, eu não li nada do mangá, mas será que esse Kaiju, inseto que entrou, não tem a ver com o passado do Chikawa, com a mina? De repente, quando eles enfrentaram lá os Kaiju quando era na escola, né? Não sei, alguma coisa assim. Porque ele Pode fala ser assim, eu achei ele. pode ser também, Eles porque enfrentaram foi. um Kaiju antes, né? Ele quando era criança, ele e a mina. Sim, Tiveram sim, sim. contato, pelo menos. Tiveram contato, destruiu a escola deles, né? E. Tem uma outra referência, eu não sei se vocês reviram, né, os episódios. Eu revendo o primeiro episódio há poucos dias. O Kafka, um dos flashbacks, ele na conversa com a mina, né, na época, ele fala que, tipo, vai entrar na força de defesa, tal, com ela, tal, e que, tipo, ela perdeu o gatinho dela, né? Ela tinha um gatinho de estimação, né, que ele fala. Por isso que agora ela tem um tigre do lado dela. Eu falei, pô, é por isso que ela tem um tigre, então, cara, que ela tinha um bichinho que foi morto pelo Kaiju. Aí aparece ela agora com um tigre, cara. Quando ela apareceu com um tigre, eu achei muito surreal, assim. Eu falei, pô, uma mulher com um rifle e um tigre junto, cara. Quando ela salva pela primeira vez o Kafka, né? Eu achei legal essa referência aí. Quando você assiste da outra vez, você pega essas coisas, né? E se eu não estiver enganado, aquele tigre não é um tigre comum, é um tigre kaiju, se eu não estiver errado. Não, não é um tigre qualquer. Ou seja, se for parar pra pensar aqui, né? Claro que a gente tá avançando um pouco aqui o ponto, porque a gente vai falar mais aqui do Kafka, o que acontece com ele mais pro final aqui da primeira temporada, não seria o primeiro kaiju, então, na força de defesa, né? Porque se você reparar que ele come um pedaço de um kaiju. Não lembro qual é o episódio, mas tem um episódio que aquele tigre ele come pedaços de kaiju. Será que eles iam aceitar, mano? Porque, assim, passando bem pra frente, né? Os diretores lá, não sei, os líderes, eles têm muito pé atrás em pegar Kaiju pra trabalho, assim, né? Eles usam pra fazer as armas, né? Será que Isso. eles iam aceitar um Kaiju, tipo, mesmo que um tigre, né? Branco? Não sei, mano. Né? Mas posso Ou ele estar pode ter. uma suposição mesmo. Como eu Como também ele. não li nada do É, mangá, né? Tô mais pelo anime. Eu também não achei que seja um Kaiju assim, ou de cara. repente, como ele come pedaços de Kaiju, ele tem algum poder a mais, não sei. É, Vai pode ser mostrar ainda. também, cara, pode ser. Mas, pô, lá na frente a gente vê que tem um personagem que fica com muito receio de aceitar, né, a parceria do Kafka. Então, aí é meio estranho, né? Aí do nada a capitã poder usar um animal ainda, né? Como Kaiju, um animal que não tem nem consciência, né? Pô, um tigre já é perigoso, sendo Kaiju junto, acho que é bem perigoso. Eles já não confiam numa pessoa, né?
Imagina um animal. Não sei, pode ser que pode mudar, né? Pode ser também, né? É algo que a gente pode cogitar aí. Porque assim, tem momentos ali que o Kafka, vai ter momentos no futuro que o Kafka perde a consciência. Mas ali ele se transformou da primeira vez, ele tava se acostumando com os poderes, né? E do nada ele parece que ao mesmo tempo tem o controle, né? Porque tem até uma hora lá que ele, no segundo episódio, que ele salva uma menininha lá. E ele sozinho ele consegue tirar a parte do Kaiju da cabeça, né? Pra poder mostrar pra menina que ele é humano. Você achou o controle dele assim muito rápido? Assim, eu achei que a evolução dele com os poderes até que foi rápida, né? A questão de se transformar partes do corpo. Quer ver, ó? Logo aqui no episódio que eles vão fazer o teste para entrar na força de defesa, né? Tem toda aquela treta com a Shinomiya por causa da vaga, né? Por causa do número da sorte dela, que é o número 5, ele tá bem naquela vaga, que é a 55. Ela tira o carro dele, joga de qualquer jeito, e ele pega o carro, ele transforma só os braços, né? Sim, E de volta o carro na posição de pé, né? Então, assim, ele teve um rápido domínio do poder dele. Enquanto o inimigo não é um inimigo fora de série, eu imagino assim que o Kaiju não interfira, o Kaiju que tá dentro dele. Ele permite que ele utilize os poderes que ele passou pro Kafka, e o Kafka tem controle total até então. Porque quando a gente sim, vê, quando ele se está numa situação que foge ao controle dele, ou que ele não vai ir pra cima, porque é um outro humano que tá lutando com ele, aí é onde o Kaiju toma o controle, como acabou acontecendo lá bem no finalzinho da temporada, né? Ele enfrentando o pai da Shinomiya, que era o Kaiju lá, o número 2, né? sim. O cara tava lutando overpower total, descendo a porrada em cima do Kafka, arrancando o braço, arrancando perna, quase tirando o núcleo dele, né? E ali o Kaiju viu que ele não ia dar conta, ou percebeu que ele estava maneirando, porque se tratava de um outro ser humano. E ele, tanto que ele chega perto acho que da consciência, né, do Kafka dentro da armadura e fala, matar Kaiju, matar Kaiju. E ele assume o controle. Então, eu imagino que vai ter algo mais ou menos nesse sentido. Enquanto ele der conta, o Kaiju não interfere, mas a partir do momento que ele não der conta, ou que ele de fato perca a consciência por exaustão, é onde o Kaiju vai tomar as rédeas e vai pra cima, e vai sem dó nem piedade, como estava acontecendo. Eu acho mais uma coisa que referencia os animes antigos. Que o próprio Bleach tem isso aí. O Ichigo ele luta contra um espírito, um Hollow, né? Que eles identificam interior, que é como se fosse o que dá força pra ele. E tem esse mesmo conflito, né? De ele controlar esse mal dentro dele, né? Chega uma hora que ele também perde o controle, igual nesse anime. A gente lembra também do próprio Yu Yu Hakusho, né? O Yusuke, né? Tudo bem que é um momento ali que ele passa, que ele perde o controle, né? Com o Sensui, mas é semelhante também, né? Tem vários momentos assim que o protagonista tem um poder interior e, e, e ele toma o controle, né? Isso eu vi que eles pegaram também essa referência de outros animes, né? Né? Assim, no caso do Yusuke foi uma questão bem única, como você comentou aqui, né? Sim. Ele já estava lá no mundo das trevas, enfrentando Sensui, até que num equilíbrio, acredito que o Yusuke já tinha superado ele, mas estava indo dentro de um equilíbrio, como é muito comum você ver a luta de vários animes que o que é mais forte vai mantendo equilíbrio do outro até o momento que vence mesmo, né? Mas ali o Ryzen já sem paciência, eu vou te mostrar como usar o seu poder. E aí Sim. ele libera aquele poder gigantesco que, pô, naquela primeira porrada que ele dá no Sensui já era. Sensui já perdeu naquela porrada. É. Dali foi só ladeira abaixo. Quer ver um outro que dá pra pegar aqui? O Goku na fase do Dragon Ball clássico, quando ele se transformava em Ah, sim. Ozaru. Quando ele Também. virava o Ozaru, toda aquela questão, claro, que foi colocada no Dragon Ball Z pra frente, dos Saiyajins, ele realmente ele perde a consciência, o que seria o seu Saiyajin ali volta ao normal. E ele se torna extremamente violento, né? Então, O próprio esse Vegeta no começo do Z, né? Se bem que ele faz consciente, né? Mas ele perde faz, o controle depois quando ele se transforma, né? ele É faz isso aí consciência. eu peguei, vi assim, eu falei, pô, fica meio que um pouco clichê, né? Que já tem vários animes que fazem isso, né? Um outro anime que talvez, não sei se vocês conheçam, assim, tão a fundo, o Inuyasha também. O Inuyasha também tem um momento que isso acontece com ele. Ele ali é um meio yokai, né? É. E chega um ponto que o irmão dele pressiona tanto ele numa luta que a parte yokai meio que desperta no Inuyasha, cara, e ele sai totalmente fora de si. É como se ele tivesse virado um yokai 100%.
Eu Sim. e no Yasha eu tô até assistindo agora. Essas cenas aí é legal. Ele perde o controle totalmente, que ele até ataca a menina lá, né? Isso, a A Kagome. Gomi. É a Gomi. E é o Sesshomaru. No Sesshomaru ele é um yokai completo, ele vira a hora que ele quer. Que é o irmão mais velho dele. Pô, esse Shomaru, cara, ele é muito da hora. Mano, que personagem. É aquele meu malvado favorito, cara. Mano, ele é muito da hora. Eu gosto bastante dele. Mas você vê, ele foi pressionado a tal ponto que ele despertou algo oculto dele, que é a parte mais do yokai, que sobrepôs a parte humana dele. Pô, ele ficou totalmente fora de série. Então, isso que trouxe aqui do Kafka é justamente toda essa questão aí da perda da consciência que acontece com a gente também, pô, num dia de fúria aí, você tá Sim. já pistolado com alguma situação, vem uma pessoa, te fala um negócio meio atravessado, você já perde o controle, pô, já ofende, xinga. Aquela linha tênue do controle some, né? E você já se transforma. O Goku, quando virou, né? Quando ele era criança, ele virou, ele matou o avô dele, né? Pelo que Sim, sim, ele sim. conta a história. Outra coisa que. Outro exemplo mais recente que a gente nem tá lembrando, e é até mais parecido com o Kafka, é o Jujutsu, né? O Itadori comendo o dedo lá fica com o Sukuna interno, né? E o Sukuna só fica esperando o momento ali de controlar ele. Então tem vários exemplos, né, desse clichê que todos. Não digo só o Kaiju, mas vários animes usam, né? Que é meio que uma cartada ali, né? Pra mostrar que o protagonista pode ter um poder maior, só que a custo da consciência dele, de perder o controle, né? Então isso aí realmente. Até porque quando ali no segundo episódio já tava meio que deixando claro que ia poder acontecer isso aí, né? De talvez ele perder o controle, assim, né? Em algum momento. O Kafka, é igual falou aí, o Kafka ele começa a usar muito rápido, né, transformar muito rápido. Tanto é que ele, quando ele consegue transformar só as mãos, Sim. né, ele parece que ele tá com bastante controle. E não sei se passa alguns dias ou 2 dias, não sei, porque eles tinham recebido que é um aviso, né, que eles iam poder fazer a prova. E eles estavam indo fazer a prova. No segundo episódio já acontece isso aí, isso que eu achei É estranho. muito Foi rápido. muito rápido, cara. Ele Ele, ficou a noite Exato. inteira treinando, não sei. É, é, pode ter sido, pode ter sido. E tanto Porque é que quando ele vira, né, só transforma sua mão, a Kikoru lá, ela consegue sentir, você tá com cheiro de kaiju. Que ela fala, isso. né? Não sei se é porque ele transformou suas mãos ou se já tem cheiro normal, né? Já tem o cheiro já, né? Já é que nele pode ser duas possibilidades, né? Ou ele tem um cheiro porque ele trabalhava até então com a equipe de limpeza, pode É a ter desculpa que ele ficado o dá, né? cheiro nele, mas pode ser também o cheiro dele como um kaiju mesmo, né? Então fica naquela, ela sentiu o cheiro dele como um kaiju ou algum cheiro de kaiju que tava nele, né? Se eu não me engano, é o próprio Ishikawa que já lança essa, que ele trabalha limpando com a Kaiju. Eles dão uma Então, desculpa, é. ele já mata aí, né? Se não fosse isso, ela já. Porque ela fala que se fosse Kaiju, ela matava na hora, né? Aí ele já fica louco. Exato. E já falando nela aqui, cara, ela é um personagem que também, pô, cara, eu acho cativante também como que é a Que é, Shinomiya. Shinomiya Kikoru, né? Kikoru Isso, porque assim, Shinomiya. ela começa como aquela riquinha, mimada, mala, né? Uhum. Sabichona e forte e tudo mais. E quando você vê, cara, ela já tá ali super parça também do Kafka, né? Claro, também, pô, o cara salvou a vida dela, né? Que aí já aparece o tal lá do Kaiju número 9, cara. Esse cara é cabuloso. Esse Esse aí é cara. complicado, cara. Porque assim, até dentro daquele teste, ele manipulou aqueles kaijus, né? Sim. Ele já tinha feito alguma transformação naqueles kaiju antes do teste. Aí quando foi, ele começou a analisar, ele despertou todo mundo. Mas, cara, foi muito legal essa transformação dela, porque à primeira vista ia ser aquela pessoa mala, como se fosse mala o tempo todo, né? Mas a transformação dela também como personagem, que começa com essa apresentação, snob e tudo mais, e você viu como ela ficou parça, o alerta que ela já deixou ali com o Kafka, né? Pô, Kafka, então tal, legal, você salvou minha vida, eu vou ficar no gelo. Mas é aquilo, se você for descoberto, você vai começar a virar rato de laboratório, vão te testar e talvez você vire uma arma no final das contas, né? E ela, por ser filha de quem é, eu também achei que ela aceitou muito fácil, né? E ainda sabendo o que aconteceu com ela, a história dela, né? No caso, então, eu achei que ficou muito fácil, né? Numa dessa, eu acho que ela já deveria ter partido pra cima dele. Até porque ela não conhecia ele há tanto tempo, né? É que antes dele aparecer como Caju pra ela, salvando ela, né? Eles Hum. ficaram, tipo, treinando junto lá, ele zoando ela zoando ele pra caramba, né? Sim, Durante os sim. treinamentos lá, ela toda, sempre passando ele, né? Ele, coitado, ficando pra trás em tudo. E ele não usando os poderes de Caju em nenhum momento, né? Que ele quer passar por ele mesmo nos testes.
Isso aí pode ser interpretado porque realmente que o Ichikawa fica lembrando ele toda hora isso aí, né? Pra ele não se transformar em hipótese alguma. Então é um dos fatores, né? Até pra ele não dar brecha. E outra porque ele quer seguir o limite ali, o auge que ele quer chegar é se equiparar à mina. Então aí ele, ao ver dele, alguns episódios, dá a entender que ele quer, com o próprio esforço, chegar no nível da mina. Que é o que eles queriam quando eram menores, né? E por isso que eu acho que ele, por muito tempo, ele fica relutando de usar esse poder. E também ele tava no pior lugar pra se transformar também, né? Não era muito aconselhável, mas eu acho que pelo jeito dele, né? De ser, não digo orgulhoso, mas ele queria se equiparar a ela. E se ele usando o poder do monstro, é como alguns ali falaram, não lembro que episódio, né? Que ele só é o que é porque ele tava usando o poder do Kaiju. Né, e é o que ele queria. Ele queria ser um soldado ali, cadete, né? Ou soldado mesmo, Na da verdade era Força de Defesa. soldado, né? Assim, É. o iniciar a ser soldado. E aqui, mano, você já deu até um gancho bacana, porque o objetivo do cara era ser soldado, né? E quando começa cada uma veste lá aquela roupa, que ela deve ser feita até de caju também, se eu não estiver enganado, vai liberando algum nível de poder, né? Pô, Tikal libera 8, um outro libera 18, outro 15, a Kikoru já vai pros 45, já vai, né? Sobe o nível de todo mundo ali. E o Kafka com zero, né, mano? Aquele zero ali, velho, foi muito sacanagem, cara. Aquele zero foi. Zero. E o Roshina, uma caixa de rir, cai no chão, É, rola, meu. Mano, ninguém nunca tirou zero. Temos um cara aqui. Aquilo ali, é. cara, foi muito sacanagem, mas o que eu achei legal foi aquela questão, assim, de quem vence, acho que na vida, né, como um todo. Até uma reflexão, porque ali todo mundo tem o seu potencial. O Kafka é o cara que tem o menor potencial. É aquela pessoa que facilmente ficaria desacreditada, mas ele é persistente, cara. E a persistência dele é que faz ele evoluir e todo mundo passa a acreditar nele. Exato, que durante o teste também, ele foi pela vontade própria, ele não se transformou em Kaiju, pelo menos boa parte do episódio. E ele começa a cooperar junto com o Ichikawa, na verdade, Ichikawa coloca ele em cima do cangote, né? E eles vão cooperando um com o outro ali. Então, ele mesmo com a perna quebrada, com o osso até que estava exposto, se eu não estiver enganado. Cara, ele foi pra cima, ele não desistiu. Nas condições que ele ficou, depois que ele levou o sacode do Hoju, até o Roshina fala pra ele, não, fica aí quieto na sua, vai uma unidade médica pra te resgatar, vou ativar o escudo. Ele vai, ele persiste, mesmo ele na pior condição possível. Até que chegou o limite máximo ali, onde a Kigoro já começou a ser atacada pelo Kaiju número 9 e não teve jeito, ele teve que se transformar pra poder salvar ela. E aí que vem um outro ponto interessante, que o Roshina que sacou. Pelo menos mostrou que ele sacou. Que quando o outro Kaiju apareceu, os sinais vitais do Kafka desapareceram. Ele já tava meio que desconfiado, né, cara? Desde o início, assim. Sim. Ele falava, tem algo estranho com esse cara. Tipo, você não conseguia dizer o que era, né? Ele já ficou meio que monitorando. E eu acho que o que alertou foi aquilo, de ele ver que os sinais dele sumiram, né? Isso aí foi bem sacado, essa parte. Inclusive, o personagem que você tá falando, o Roshina também, pô, muito bom, cara. Não tem um personagem ruim nesse anime, cara. Isso que eu acho da hora. É como se cada personagem fosse um pouco do protagonista, sabe? Porque o Ichikawa, em vários momentos, é o protagonista. O Roshina, quando luta, você já fica de cara, né, mano? Cara, o que você falou aqui, mano, lembrei de um detalhe, assim, acho que de uma forma parecida, talvez não nas mesmas situações, né, mas o Roshina também ele foi, digamos, desacreditado, porque vamos lá, né, ele vem de uma família que já caça kaijus meio que desde a era Edo ali, dos anos 1600 ao 1800. A família dele já vem numa tradição de caçar os kaiju. Só que o próprio pai dele fala, pô, Soshiro, você seria muito bom numa época X. Mas hoje, para caçar, você precisa ser talentoso em armas. E você não é talentoso em armas de fogo ou outro tipo de arma. O negócio dele é espada, aquelas Kodashi, né? Aquelas espadas menores, né? E ele, na força de defesa, também tiveram outras pessoas que falavam, pô, a sua habilidade aí com a lâmina não é o suficiente, não é o que a gente precisa. Até que a mina não fala, você é o que eu não sou, eu preciso de você. Então, eu acho que ele também se afeiçoa bastante ao Kafka, porque talvez lembre um pouco como ele foi no passado. E ele só usando as espadas, né, as facas, ele vira o vice-capitão, né, da mina.
Que dá a entender como se ele falasse, já que eu não sou bom em armas como eles, eu vou ser o melhor que for possível com espadas, né? Ele chega ao limite ali. Ele é o único que maneja as espadas daquela forma. E assim, ele fala que pra combater kaijus menores, ele é o melhor. Então, por isso que ele é rápido e eficiente, assim. Pra compensar a falta de talento dele com um rifle, né? Com as armas, né? E é o que a mina vê nele, né? Que a mina precisa de tempo, né? Ela usa um rifle que leva um certo tempo pra poder recarregar, né? E naquele período ali, eu acho que o Hoshina é ideal, né? O Hoshina ali, se enfrentar um kaiju ali que realmente precisa de tempo, ele é o cara ideal pra ser o vice e tá ali do lado dela. Eu achei bem louco, assim, a parte dele, de luta, né? Ele é tipo o ninja, né? Da equipe, né? Ele é Ele é um líder. rápido e com as espadas também. Ele 96%, eu não lembro quanto ele usa no Praticamente. uniforme. Ele ativa praticamente todo o potencial do uniforme dele, cara. É mais ou menos de 92 a 96, é por aí. É acima de 90. E ele tem vários, como se fosse ninjutsus, né? Até numa luta lá ele começa a ativar como se ele fica invocando como se fosse os personagens do Naruto, sabe? Ele vai falando o nome dos golpes antes de fazer os golpes. Eu achei muito louco isso aí, cara. Porque foge totalmente dos outros personagens, né? Que são só soldados, né? Lembrou Demon Slayer também no final, os caras falando os golpes e dando os golpes depois. Inclusive, da última temporada aí do Hashira, eles fazem também direto, né? Eles vão falar o nome, ele fala uma frase gigantesca, aí é como se o inimigo ficasse esperando, né? Ele fala todo. Tem até umas zoeiras, né? Em alguns animes, que tipo, o inimigo espera ele falar o nome do golpe inteiro pra depois dar o golpe. É a clássica dança do yoga do pó de diamante, né, mano? E esse é o Soshiro, né? O nome dele, o vice-capitão. Soshiro. Soshiro. Soshiro Ele é Hoshino. o segundo comédia, mano, porque ele é muito engraçado. Ele começa a soltar umas piadas lá do nada, mano. Tanto é que aquela assistente dele fica de olho, né? Ela fica. Leva a sério o seu trabalho, dá várias Leva a mesmo. sério. Aí, mas pra quem acompanha Bleach, não ficando preso nesse anime, mas, pô, ele lembra muito Ichimaru Jin, cara. É igualzinho, até o olho fechado, o cabelo, só o cabelo que muda a cor. Mas é como se ele estivesse pegando várias referências, assim, realmente, e melhorando, né? Que realmente não é à toa que é o melhor anime aí do ano, né? O Kaiju que eles enfrentam, que o Soshiro enfrenta, ele não solta um ser igualzinho dos Sim, eles soltam uns poderes, Cero, uma né, na energia, boca. como se fosse um Kamehameha vermelho, assim, né? É. Até o Cero ele solta igual, cara. E o Kaiju vai evoluindo, né, que ele vai lutando. Tanto é que ele luta antes com o Kaiju número 8, que é o Kafka, né, que ele sem saber que era o Kafka. Ele vai lutando e Sim. depois ele corta vários pedaços do Kafka, né. Pô, a luta do Hoshina com Kafka foi espetacular, cara. Ele chega no coração, né, no núcleo. Ele consegue ver. Ele consegue identificar, né, o lugar do núcleo. E realmente, mas ele vê, né, que o Kafka tá pegando leve, né? Ele percebe isso aí, né? Ele vê que. E é aí que ele começa a estranhar, né? Por que um Kaiju não tá atacando com todas as forças? Pô, mas a gente esqueceu de falar que antes disso apareceu o Kaiju que se transforma em humano. Foi acho que um episódio antes. A gente falou do Que é 9. o 9. Ah, o 9, isso. Isso, É que ele é um Kaiju que vira humano, né? Isso. Que ele na vira da verdade, força de limpeza. Tanto ele também meio que ele come, acho que ele meio que come um ser humano, pelo menos o último que mostra, ele devora a cabeça, né? Sim. E ele assume o corpo daquela pessoa. Então, ele tava lá, e o legal que ele falou, esse Kaiju. Porque até então, o Kafka e o Ishikawa eram lá da força de limpeza, né? O Kafka descobre onde fica o núcleo daqueles monstros meio que cogumelo, né? Não sei que bicho que é aquele lá. Sim. Descobre que eles também têm um órgão reprodutor. Aí é onde que eles começam a destruir o órgão reprodutor e é onde fica o núcleo. Uhum. E o Kaiju número 9 percebe que o que foi destruído foi o órgão reprodutor e acertaram onde era o núcleo e fala: alguém conhece muito bem os Kaiju. Né? Alguém da força de defesa tem um grande conhecimento dos Kaiju. Ele tá evoluindo bastante como Kaiju, ficando bastante tempo com os humanos. Né? Isso que é interessante. Que ele tá passando tempo com os humanos para aprender como os humanos pensam. Então, ele tá aprendendo a mexer em celular, aos comunicadores. Tanto que, se não foi nesse episódio, foi no episódio seguinte que ele aparece, onde fica acho que o carinha do cabelinho lá meio que vermelho e o Ichikawa. Eles estão numa certa zona onde ele tá.
E ele faz um negócio que lembra muito aquela cortina do Jujutsu Kaisen, porque ele faz uma cobertura onde os comunicadores param de funcionar. Aí barra ali a comunicação. Foi bem estratégico ali, né? E ele tá cada vez mais inteligente, né, cara, esse Kaiju. E o bom desse Kaiju número 9, né, pra ele, é que o núcleo dele nunca fica no mesmo lugar, né? Sempre fica mudando de lugar, né? E tipo, a única oportunidade que tinha de derrotar ele, né? E o cara acabou sendo atrapalhado pela força de defesa, né? Isso aí vai render isso aí. Porque quando o personagem começa a fugir muito, isso aí nunca dá certo, cara. E esse Kaiju, ele fala, né? Foi a única oportunidade que você teve, que agora eu sei como é que você luta. Já aprendi, E ele né? se adapta, né, cara? Ele vai mudando e, pô, ele faz as metamorfoses nos outros kaijus. Pô, ele é muito evoluído, é muito, assim, top esse kaiju aí. Eu acho que é a força a ser batida aí, cara. Pelo visto. Eu imaginava que era o outro dos dragões lá, da couraça lá. Ele nem conseguia atingir, né? Que o próprio Roshina se matou pra poder conseguir atingir Aquele vermelho, ele. né? O vermelho. Lembra que eu falei que ele parecia um Ninja Kamui, né? Da armadura. E inclusive na abertura, não sei se vocês repararam, quando o Kafka e a mina tá olhando pro horizonte, é a cabeça dele que tá aberta, que fica uma luz assim, né? Sim. Na abertura passa bem rápido, mas às vezes a pessoa não percebe, né? E eu imaginava que ele era o inimigo da temporada, né? Que ele foi muito forte, cara. Teve que deu um belo trabalho ali pra todo mundo, pra equipe, né? Ele foi derrotado quase não sendo derrotado, né? Que ele chamou. Ele veio junto com aqueles cajus alados, né? Não sei. Parecia uns pterodáctilos gigantes. Tipo uns dragão, né, também. E isso que eu achei da hora esse episódio, porque a equipe teve que achar formas de derrotar, né? Não ficou só centrado no, sei lá, no Kafka. Isso que eu comecei a achar um anime bom, cara. Porque a própria equipe de defesa tava fazendo o serviço dela, cara. Tipo, mostrava cada dupla tentando derrotar lá, ajudar, tá ligado? Depois aparece lá a Shinomiya destruindo a couraça deles, porque eles tinham também a couraça, né? E ela que veio com uma arma, né? Recebeu uma arma feito com células de kaiju, né? Um machadão, né? Um machado pra conseguir quebrar a couraça deles. Eu achei muito louco isso aí. Isso que eu acho da hora, que um fica focado só no protagonista, né? Ele fica muito entre Ishikawa, Shinomiya, o Hoshina. Ele fica. E a mina também, que é a mais poderosa, mas fica variando muito entre eles, né? Fica tipo realmente uma equipe, cara. A equipe não teve nem tempo de descansar. Eles estavam descansando na mesma noite que eles tinham atacado lá, tinham conseguido vencer lá um grupo, aí chega o outro, né? Chega voando esse grupo aí. E foi muito rápido. O Kafka que vê, né? Nossa, a parte foi muito boa, cara. O Kafka nem se tocou, só deu tempo de olhar pro céu e ver os negócios cair lá. Eu falei, caraca, cara. E o legal é que ele já sente, né, os kaiju se aproximando, né? E Sim. aquilo, né? Ele novamente com a habilidade que ele adquiriu nos anos de limpeza sobre esses Dragonete, né? Que era mais ou menos eram 10 por ano, mais ou menos, ou seja. Sim. E eles nunca ficavam juntos, né? Nunca atacavam em banda, eles eram muito orgulhosos e tudo mais. Quando ele passa essa informação pro Hoshino, ele fala, então tem alguém mais poderoso e inteligente que tá comandando todos esses caras. Se eu não me engano, é o Shinomiya que fala isso pra Mina, que seria bom ele na divisão porque ele sabe identificar os kaiju. É o Hoshina, né? Ou é o Hoshina, ou... Eu acho que é o Hoshina que fala isso aí, né? Porque quando vê que ele não tá dando certo em nada lá no treinamento. Mas começam a ver que o cara sabe identificar um monte de coisa da parte estratégica, né? Isso, tanto quanto ele foi aceito como um cadete e depois promovido a soldado, sim, os dois foram o Hoshina. Isso. Por conta dessas habilidades. Uma, por conta da persistência dele e por conta dessa habilidade de fato que ele tem. Um conhecimento extra, né, que talvez escape a maioria dos soldados. Deve ser um conhecimento que a área de pesquisa dos kaiju deve ter, mas não deve divulgar muita informação. Né, que parece até um erro. Pelo menos a liderança tinha que ter esse conhecimento, mas até parece que para eles também foge um pouco algum conhecimento que o Kafka tem. Porque ele tá ali nas ruas, ele coletou a amostra por tanto e tanto tempo, então ele aprendeu bastante só do que ele foi trabalhando, né? Mas você vê que a grande maioria dos soldados não tem esse conhecimento. A questão é só destruir, abater e tchau e benção, né? Vai embora, né?
É na primeira missão que eles vão, né? Que ele vai como cadete e ele salva várias pessoas, vários da equipe lá, só informando, ó, faz isso, É, ele é que morre ele vê que ele ali. não vai ter poder, aí ele começa a ajudar dessa forma, né? Ele começa a falar, ó, é melhor assim. A fraqueza desse é, tipo na cabeça. Esse, tipo, ele foi dando as dicas, né? De como enfrentar cada kaiju. Isso eu achei da hora, cara. E ele realmente foi útil, né? Sim, inclusive dos Draconet, ele que fala onde que fica o núcleo, né. Então quando eles Sim, vão começar a atacar, é que eles já estavam muito bem orquestrados. Porque quando sim, eles sim. foram no ponto certinho, não lembro quem, tem aquela dupla lá que é um cara bem malhadão, que era um ex-soldado do exército, e um outro playboy, né, que é a empresa, a família dele que fabrica os trajes, né, de O batalha. nome dele eu acho que eu lembro que é fácil. É Aoi, eu acho. Uma deles é o Aoi, que lembra o Aoi todo, né, Aoi. do Jujutsu. O outro eu já não lembro, mas esse é É do o cabelinho meio filho, né, comprido. do cara que fornece os equipamentos, né? Também. E essa família dele que faz, né, os trajes e tudo mais, né. Quando eles estão ali juntos, que um vai Uhum. fazer o primeiro abate, vem o outro Dragonete voando, empurrando ele. Cara, aquilo ali, você vê que aqueles kaiju estavam num nível de, sei lá, de parceria muito acima da média, né. Sim, sim. E até a menininha, a cientista que acompanha no laboratório, ela começa a falar o nível deles, é tipo de 8 pra cima, né? Acho que. Ou 7 pra cima. Ela começa a falar, pô, o nível deles é muito superior, assim, né? E o nível do líder dos Dragonettes lá, o cavaleiro lá, tipo, era também mais ainda, 8.9, um negócio assim. Sei que o Kafka supera ele por alguns centésimos, né? É quase a mesma faixa, mas mesmo assim ainda consegue derrotar ele, né? Ainda dá trabalho pra ele, né? Mas achei, cara, muito assim, essa parte dele de, pô, eu não consigo, não posso mostrar meu poder e não tenho poder de fogo com a arma, eu vou ter que ajudar de outra forma. Aí essa habilidade dele eu achei muito diferenciada, assim, né? Eu falei, pô, o cara realmente tá sendo útil em campo de batalha, né? Exatamente, independente do poder que ele possui, ele como um ser humano, pô, já é incrível. Ele já seria incrível como ser humano normal mesmo. Claro, seria Sim. aquele personagem mais na retaguarda e tudo mais, mas seria o cara que vai passar as informações estratégicas, quando e como acertar, qual seria a formação adequada para cada tipo de kaiju, pelo menos de todos que ele já passou e conheceu, né. Pô, isso aí eu achei da hora que em alguns jogos, né, de estratégia, RPG, tem um personagem que tem essa habilidade de identificar as fraquezas do inimigo. Aí eles Uhum. colocaram isso no personagem, de ele saber como que o inimigo vai agir e qual é a fraqueza dele. É isso aí, cara. E voltando aqui no Roshina, né, cara, porque com a mina estava fora até então, né. E todo esse, né, o pau quebrando, e ele chamou toda a responsabilidade pra ele, cara. Isso foi muito legal dele, assim, que ele isolou o principal, que era o vermelho, que foi até citado aí, que parecia, sei Sim, lá, um ninja, né. Cara, ele isolou ele numa área de treinamento, foi pra uhum. cima, usou lá todas as técnicas, só que ele começou a falhar numa delas, acho que foi a sexta, né. Acho Sim, que foi ele nunca conseguia fazer a técnica de arte técnica, alguma coisa, eu não lembro o nome, mas é como se fosse um jutsu lá. Isso. E também o cara chegou ao limite da roupa dele, né, da armadura, né, ela já não suportava mais manter todo aquele poder e ele usando as habilidades dele, né. Ele ultrapassou o limite, né? Ele passou, cara, e aí foi onde E ele já começou daquele jeito, né? É tipo, você não vê ele, aumente o nível. Ele já tava no acima do nível, máximo, né? né. Porque assim, quando ele tava. Ele lutou, e o monstro ficou, acho que 10 vezes maior, né? Ele evoluiu na hora lá. Mas ele mesmo assim não conseguiu. Aí ele aumentou a velocidade dele. Ele começou a atingir Continuou atacando. ele começou a atingir nas dobras. Você vê? Ele vê a dobra do braço, da perna, que é o único lugar que ia poder cortar por causa da couraça, né? E ele começa a atacar ali, cara. Só que aí o monstro começa a se regenerar toda hora. Aí ele vê que só, na verdade, puta, isso eu achei louco, cara. Ele não queria matar ele só queria ganhar tempo. E A ele mina fala chega. isso. Ele falou: "Não, minha obrigação era só esperar a chefe chegar, a capitã". Aí a capitã já chega arregaçando. Mas antes disso, o Kafka quase se transformou, né? Ele estava se transformando inclusive, só que ele não chegou a terminar a transformação, é onde vem a mina e A mina já veio arregaçando. E até o Kafka, na hora o Kafka chora, né? Que ele fala: "Pô, mano, isso que é a força de defesa, cara. Tipo, por isso que eu queria entrar nisso aqui, porque
não dependeram dele, né? Tipo, a própria força se virou, cara. Dava Não, eu pra tava, eles eu ganhar. tava, eu tava crente que o episódio ia parar aí, mano. É, É, eu Deu, também. aí já era. Por um instante é a mesma coisa. Falei, pô, não é agora que vão saber que ele é o Kaiju número 8. sim. É, na hora. Na hora. É porque tava muito cedo pra ele já se revelar, né, cara? Eu fiquei meio em dúvida se realmente ele ia se transformar. Eu falei, mano, alguma coisa vai acontecer aí, cara. Porque, pô, aí ia ficar o resto da temporada inteira esse dilema, né? Ah, vamos ficar com ele ou não? Mas, pô, a chegada da mina foi muito bom, cara. Ainda com o Mas, tigre, assim, né? Falei, sim. caraca, E o Sim, Tigre mas esse. apoia ela, fica nas costas dela por causa do coice, né, da arma. Sim. nossa, cara, que louco, cara. A cena foi muito boa. E esse finalzinho foi muito louco, porque tudo parecia estar resolvido. Do nada o bichão começa a crescer, vai pro céu, começa a inflar, parece até o céu virando aquela bomba lá. Aí Vira um os bichos Oppenheimer no céu, né? né? Aí os bichos começam a meio que se fundir com ele pra virar uma, sei lá, uma mega bomba, cara. E o Roshina ainda ia tentar fazer um último esforço. Aí é onde o Kafka entra em ação e o Roshina. Mas como que ele tá conseguindo fazer tudo isso? Ele não tem esse poder. Putz, quando ele salta, que ele se transforma O no Kaiju salto número também, 8. né? Pô, cara, aquilo foi muito louco, mano. Eu lembro um dia que eu tava assistindo, eu falei, pô, caraca. Falei, mano, que louco, todo mundo olhando aquilo. Então ele é o Kaiju número 8. Não, achei E legal ele, que o Kafka nem hesita em ir, não mostra nada de hesitação, ele só vai. né, tipo, ele até mostra. É, Acho que passa meio que um flashback dele pensando, pô, eu vou Sim. ser o único que vai não fazer nada por todo mundo, mais ou menos nessa linha, né? Porque tá todo mundo se sacrificando pra vencer, né? E eu vou me, como é que é? Não me revelar só pra me salvar? Não, vou. E eu vi por esse lado mesmo, que ele viu que o Roshina se sacrificou, que a mina, todo mundo se matando ali, ele falou, mano, eu vou ter que fazer alguma coisa por eles, cara. E aí ele deixou realmente ali, ele falou, mano, seja o que Deus quiser. Aí se jogou lá, né? E se não fosse, você viu, mesmo ele jogando pra longe, a explosão arregaçou, cara. Imagina se estivesse no chão. ele desce e faz tipo um campo de força, né? Pra não pegar os outros, o efeito da bomba. Sim, sim. Pô, e ele empurrando ali, cara, quando fez aquele propulsor na perna dele pra ele subir naquele Horyug dele, mano. Sim. Mano, me lembrou até um pouco do Saitama ali tentando, destruindo aquele meteoro, né? Pô, ele empurrando pra. Foi muito louco, cara. Cara, eu até comentei com você, eu acho, uma vez, que ele lembra um pouco o One Punch Man, que o Kafka é total Saitama, tá ligado? Ele tem o estilo do Saitama, e, tipo, no One Punch Man não é só o Saitama, outros heróis conseguem se virar, mas assim como o Saitama, quando o Kafka chega, é ele que resolve, né? A treta, né? Num Eu- soco. no soco, ele dá um soco e é o que vale. É igual no Kaiju 9, quando ele dá o primeiro embate, né? Ele dá um soco. Nossa. Kaiju 9, peraí, mas o meu corpo tá ali. O que que tá acontecendo? É, Ah, entendi. cabeça Minha voando. cabeça. Nossa, isso aí eu achei louco também, cara. Eu falei, cara, mano. E ele fixa o pé também no chão, né? Sim, Ele tem um que ele prende. fez uma espécie de apoio. Muito louco aquilo, cara. Porque a força ali é violenta, né, cara? Mas realmente, o 9, cara, pra ele ficar toda hora indo e voltando assim, ele é o. Tá na cara que ele é o inimigo, cara. Ele vai Tem. ser ele ou. Vamos lá, agora chegando aqui, tá na reta final praticamente, né? Sim. Porque já tem o Kafka sendo levado pela força de defesa. O legal, até o Márcio comentou comigo, cara, como todo mundo fechou com ele, né? Pô, apesar dele ter se revelado ali como Kaiju, mas todo mundo fechou com ele. Todo mundo. Independente se ele é Kaiju ou não, pô, o Kafka é nosso, ele é nosso amigo, ele é do time de defesa, ele tem que continuar com a gente. O Aoi fala isso aí, né? Ele falou, mano, ele é independente, ele era da nossa equipe, cara. Nada muda isso. Ele tava lá com a gente. Aí eu falei, até o outro lá, né? O de cabelo verde, não, o de cabelo vermelho tava junto com ele. Ele falou, realmente, cara. Temos que defender ele. A mina, na hora, né? A mina, assim, ela faz a formalidade de prender Sim, ele, mas ela fazer. sentiu que se não fosse ele, todo mundo morria. É quando ele tá indo, né? Ser preso, quando ele tá indo ser levado lá naquele camburão lá, não sei. Que aí só o Ishikawa sai assim da formação e fala, você vai voltar, tenho certeza, né? E todo Sim. mundo bate continência pra ele, né? Isso. Aí o cara, vocês estão batendo continência pra um caju? Aí, Ah, não, é pra, só pra pro mina. nosso amigo. É pra mim, né? Pra A mina. Roshina saiu perfeitamente, cara. E o legal é a mina falando, ó, estamos reunindo provas de que você é um humano.
Cara, Sim. foi muito louco, cara. Eles terem fechado com ele foi muito da hora. Tipo assim, você vê a questão da amizade, a parceria. Cara, tamo todo mundo junto no mesmo barco. Isso aí foi muito legal, cara. Tá todo mundo esperando a mensagem chegando, né? Pra ver se ele tava ou não, se ele ia morrer ou não. Sim, Todo mundo preocupado. foi nos últimos episódios, eu acho que foi no último, né? Tá todo mundo já preocupado se ia ter a sentença de morte ou não, né? Se iam eliminar ele. É que tinha passado dias, não lembro se eram 10 ou 20, mas tinha É. passado já um tempo já que ele tinha sido levado, né? E aí o legal, ele lá preso naquela cadeira, ele pensando como seria bom estar no futon, né? Deitar no É, futon, ó, comédia. Aí chega o pai da Shinomiya e acha estranho toda aquela atitude, porque todo mundo tá com o pé atrás, né? Fala, pô, mas com o poder que ele tem, essa cadeira não segura ele. é o que eu tinha pensado também. Eu falei, pô, um negócio desse tem que ser muito forte pra aguentar ele, hein? É tipo o Superman com as algemas, né? Sim. E eu acho que já era o teste dele, cara, pra ver se dava pra confiar. Ele deixou ele preso ali pra ver o que ia acontecer. E aí ele começa ali, sai na porrada com ele também. E eu desde o começo achei que era mais pra ver como que ele ia se portar, né? Não achei que ele queria eliminar ele, até porque a própria Shinomiya fala, né? Tudo, defende ele, né? Sim. Então acho que meio que, por mais que ele seja turrão lá, ele ficou meio assim, né? Balançado com o que a filha falou e assim, eles nunca usaram o Kaiju como arma, né? Seria a primeira arma aí que eles iam usar a favor deles, né? É um Kaiju vivo, né? Kaiju vivo, é. Um Kaiju vivo. Porque assim, a Shinomiya tentando defender ele, o pai dela lutando com ele no extremo, ele se segurando, como sempre. Até que chega o momento que o Kaiju assume toda a diretriz ali e vai pra cima. É nesse momento que a Shinomiya fica meia balançada. Fala, agora eu preciso também ir pra cima dele, porque ela fica, pô, é meu pai, e eu preciso também acabar com ele, que agora não é mais ele, agora é o Kaiju que tá na frente. Que ela falou, ele tá estranho, ele não tá igual sempre. É porque o Caju que tá dentro dele se sente ameaçado. É como se ele estivesse lutando com o Caju 2, né? Número 2. É, O tanto espírito que, do Caju. tanto que durante a luta, por trás do pai dela, mostra o formato do Kaiju. É como Isso. se o Kaiju dentro do Kafka visse o Kaiju daquela arma. É como se fosse, igual ele falou, o Alberto falou, é como se fosse uma ameaça a um nível Uhum. acima, sabe? Ele se Exato. sente ameaçado por ser um Kaiju do mesmo nível dele. Aí eu acho por isso que ele perde a consciência, o controle. E fica lá o Kajuzinho lá, o que entrou nele lá, fica lá, né, também. Fica lá olhando assim ele. E ele fica preso, cara, igual o protagonista lá do Attack on Titan lá, o Eren, né? Eren, Igualzinho, cara, ele fica preso assim no com a próprio cabeça de corpo do fora. Kaiju. Aí eu falei, outra referência. Ah, com certeza. Ali, forte referência ali, forte referência. Sim. E Tanto, aquela no cena. começo, o Kafka ele tá só defendendo, ele não tá atacando em nada, né? Sim, Acho que quando começa a ameaçar, aí começa acho que o inseto toma o controle. sim, foi isso mesmo. Porque assim como com o Roshina, ele só se defendeu, esquivou e bateu na arma. Basicamente ele fez a mesma coisa, só que ali não era mais o Roshina, era um outro Kaiju tão poderoso, igual o Marcos comentou, tão poderoso quanto o Kaiju número 8. Então era uma ameaça de verdade. Ele poderia Sim. acabar morrendo junto com o Kafka. Por isso que ele assume ali e vai pra cima. E quando ele vai pra cima, aí já não deu mais pro pai dela não, cara. Ali foi um negócio. Pô, mas o pai dela ele faz jus ao cargo dele, hein, mano? Ele fez, mas quando também chegou um ponto que ele não aguentou mais, quando ele pegou igual o estilo Deus fraco, sabe? Pá, pá, igual o Hulk fez com o Loki, cara, e bateu, jogou pra lá, pra cá. Foi a mesma pegada, meu. Não, mas Ali, a forma que o pai, o Isao, né, o pai da Shinomiya faz, cara, é como se ele quisesse olha, matar mesmo, cara. Eu falei, caraca. Mas que eu acho que ele sabia que ele ia aguentar, né, cara, pra uhum. dar tanta porrada como ele fez ali, que ficou muito louco, cara. Ele dando os golpes e o 2 ali atrás, ali, ele destruindo, cara. Se eu não me engano, a parte que o Kafka viu que não dava mais pra fugir foi quando o pai da Kikuru cortou as pernas, né? Ele tava sempre fugindo. Cortou as pernas e não conseguiu mais fugir. Sim. E ele olhou pra baixo e viu que tava sem as pernas, aí começou os ataques direto, né? É, e lembrando que o que meio que teve, assim, não evitou também do Kafka dominado matar o pai dela, foi a própria Shinomiya que ficou chamando, né, ele, né, Sim. várias vezes, chamando o nome dele, aí ele dava aquele conflito, né,
dele, meio que acordar Consciência. assim, É. que eu acho que se não fosse ela, ele ia ser tomado mesmo. Porque teve um ponto lá, não sei se você lembra, é como se o Kaiju estivesse devorando o Kafka. Não sei se aquilo foi Sim. algo mais metafórico, ou se era, tipo, acontecendo mesmo, mas é aquela questão da, acho que da questão da consciência, o domínio, né? Vamos, digamos, o lado bem ou o lado mal, algo do tipo, né? Eu vi por esse lado, como se fosse a consciência se perdendo pro Pro Kaiju. Kaiju. Ou seja, a partir dali, se ele não superasse, seria 100% Kaiju. Sim, sim. É porque no Bleach aí que eu falei é assim. O demônio interior dele fica interno ali, fazendo a cabeça dele. É bem esse estilo aí. E, cara, essa luta eu achei muito louca quando o Isao arregaça ele. E, tipo, ele deixa uma parte do corpo dele atrás dele, né? Aí o núcleo se regenera em volta dele e ele, é como se ele estivesse teleportado atrás do pai dela e dá um murro, né? Falei, Puta, você caralho, vê eu uma Ele nunca vi sacada, isso. se regenera a partir do núcleo, né? É, puta, é achei uma louco isso aí, sacada cara. genial, né, cara? Caraca, eu falei, porra, através do núcleo, cara. Se ele tivesse virado ali, tivesse dado um golpe no núcleo ali, matava o Kafka na hora, então, pelo visto, né? Ele se arriscou ali, né? Porque ficou o núcleo exposto ali atrás dele. Foi naquela hora que ele virou, né? Que cortou ele no meio, né? Aí eu acho que ele deixou uma parte atrás dele. Deve ter sido isso. Nessa Foi, parte foi. ele era Kafka ainda ou tava com. Já era O outro tava Kaiju, controlando? já. Kaiju já, né? É, Era Kaiju. Kaiju. Porque acho que ele não Tava tinha lá esse o poder Kafka ainda. tentando vencer mentalmente, né? Ele falando, É. não faça isso, mas já era o Kaiju já indo pra cima com tudo. É, e várias técnicas, né, mano? Eu acho que nem o Kafka ia pensar em tantas coisas que ele fez ali, cara. Pô, foi muito louca aquela luta, cara. E a Shinomiya espantada ali, nunca viu, né? Falou, porra, mano, meu pai e o Kafka lutando. Se eu não me engano, o Kafka no final da luta, né? Ele tá afundando, né? Tipo, tá meio indo no mar, né? Tá afundando assim. Acho que a Kikoro berra, né? Dá um grito lá e ele vê a mina, né? A mina salva ele. Sim. Na cabeça dele, né? Puxa ele e ele volta à consciência rapidinho. Isso aqui é o lance meio que daquela questão da consciência, como se fosse o Kaiju devorando ele, né? Aí ele, nesse mar, como você tá comentando, aquela questão da disputa de mente mesmo. A mente que perder já era, vai dançar, vai morrer. É como se o Kafka morresse e o Kaiju ficasse com o corpo dele pra sempre. Seria mais ou menos essa pegada, pelo menos imagino eu que seria assim. Então, mas a dúvida que fica, o Kafka é humano ainda? Ou ele já virou totalmente Kaiju? Acho que aquela pegada do meio O Isao na imagem mostra lá o núcleo, né? No lugar do coração, do né? coração, sim. É que fica aquela coisa, questão do meio humano, né? Na verdade. Eu acho que ele É, tá nessa pegada. Ele não é mais um humano normal, ele agora é um meio humano. Meio humano, meio Kaiju. porque pelo que ele fala, não tem mais coração, né? O que tá no coração é só o núcleo. É o núcleo. Exatamente. O núcleo virou o coração dele. Ele mete o socão dentro do peito, né? Sim. É, arriscou ali também, né? Se bem que eu nem lembro onde que tava o núcleo dele. O Roshina identifica, né? O núcleo dele, É né? no lugar do coração mesmo. Quando o Ah, Roshina fica? corta ele, que ele Hum, corta parte do braço e parte do ombro, né? Faz aquele buraco. E sim. você vê, tá na posição do coração de fato. É, tá na posição do coração mesmo. E nessa última luta o Kafka dá um murro na barriga, né? Não, ou não é no peito, né? Senão ele mesmo ia se matar. Ele tava gigante ali, não dá pra perceber direito. Eu acho que foi no meio do É, ou peito. ficou centímetros, né? Primeiro Do Porque núcleo. não, depois mostra a cicatriz que fica, né? No É, peito foi no dele. peito. É no peito. É, no peito, né? A Foi no cicatriz, peito. né? É o ponto que ele recupera a consciência, retoma o controle e ele atinge a região do coração, mas não deve ter perfurado ou perfurado o suficiente para morrer. Mas agora que falou no hospital, a cicatriz fica no peito dele mesmo. Isso. Que aí é onde que bateu ali, digamos, a decisão do Isao, né? Realmente, esse cara, apesar dele estar com um kaiju dentro dele, ele é humano. E o cara, ele se sacrificou novamente para não matar um humano, né? Sim. É, porque pouco antes ele tinha batido com tudo o pai o Sim. Isao, né? É, Não sei como ele viu. sobreviveu, cara. Então, é igual o do Deus fraco do Loki, cara. Que quando ele pegou, começou a bater no chão assim, eu falei, putz, já era, cara. É quando ele acorda, quando o Kafka acorda, ele vê, né, que o Isao tá lá do lado dele e fala assim, ainda bem que você tá vivo, né? Ele começa a chorar.
É. Nessa Com cena dente. E essa parte é bem aquilo que o Mindu falou. Essa parte o Kaiju tá quase consumindo o Kafka ali, né? E o Kafka ele fica se soltando das amarras ali do Kaiju ali. É bem nessa hora ali que ele tá pra matar o Isao, né? Aí ele começa a lembrar de tudo e tal, aí ele sai. É isso aí. E Ele aí já aparece com a cicatriz do Luffy. Sim. É do Luffy, tá igual o Luffy. é verdade. E aí nessa cena que já faz aquele fecha, né? Bom, então você vai ser usado como arma, né? Não sei se essa foi a expressão, não lembro. Vai ser usado então como arma, né? Cara, mas vai ser muito louco esse retorno dele, porque vai ser curioso quando e como ele vai poder usar os poderes dele. Tipo, alguém vai liberar a Orochina e a Mina, ele decide, como é que vai ser daqui pra frente, né? Eu tomei um mini spoiler disso aí, né? Derrota. Mas foi coisa simples, assim. É que ele tá treinando. Treinando ele vai treinar, mas eu já vi essa cena. Esse quadrinho, né? É mais um clichê, né, cara? É. Todos que são controlados, eles têm que treinar pra controlar e usar a favor esse poder. Isso aí, com certeza vai ter. E eu acho que é o Roshina que talvez fique de olho nele, né, cara? Porque o Roshina já lutou com ele, já é o vice ali. Eu acho que a mina não ia se envolver tendo amizade com ele, né? Que aí o emocional ia influenciar. Mas eu acho que o Roshina tem. Acho que ficar de olho nele, não sei. Provavelmente. Fora que tem o revanche do Roshina, né? Ele quer revanche Ah, também. ele quer uma revanche, pode crer, cara. Pô, a equipe não se separou, eu não entendi direito, porque cada um foi pra um canto, não sei se eles vão voltar pro mesmo. Verdade, verdade. Cada um vai para uma equipe diferente, né? Até surge aquela questão, pô, só porque nós somos os mais próximos do CAF que a gente tá sendo retirado do time por causa Transferido, né? disso, né? Aí eles Aí falam, fala, não, é não, porque destruiu tudo, vai ter que consertar, né? Isso aí foi desculpa, né? Porque eles acham que tem outros kaiju infiltrados, né? Então eles querem dar a entender que eles separaram eles pra monitorar um por um, né? Como Eu se não todo lembro mundo quem soubesse, né? exatamente falou lá. Eu acho que é o Aoi que fala, né? Que separou a gente pra querer ficar de olho em um por um, pra ver se tem mais alguém infiltrado aí, né? Que eles podem estar temendo, né? Uma invasão de kaiju aí. é porque eles estão se organizando, né? Então, o Sim. verdadeiro estilo de crime organizado ali, né? Estão se organizando muito bem. Inclusive, no final da temporada, mostra ali um outro do tipo do Caju número 9. Muito parecido, ou não sei se igual. Mas meio que naquela sombra, tal, eles ali conversando de algum plano, então Não entendi aquilo ali, cara. O mesmo Tem é, kaiju. várias telas, né? Então jogando xadrez, uma coisa assim. Não, ali eu acho que eles estavam vendo um mapa, cara, da cidade. Também. eu quero sair. Tinha Era vários o Marco. mapas lá também. Eles Porque estão assim, como se fosse tivesse a mapa da cidade inteira. tanto que o Kaiju 9, né, similar ao que os humanos fazem, ele queria pegar um dos soldados vivo para levar para estudo. Não sei se você pegaram essa sacada aí, Sim, sim. né? Porque assim, eles também querem, eles estão estudando o humano, tanto que o 9 se transforma em humano, convive e tal, vive quase uma vida normal de um humano. Que ele tá aprendendo sobre a gente. E ele queria pegar justamente um soldado para fazer algum tipo de teste, algo do tipo. Mas, Sim. mas é curioso essa questão, porque tem o Caju que tá no Kafka. Qual é desse Caju? Ele é um Caju natural? É um Caju que foi modificado geneticamente, por isso que ele quer destruir outros Caju? E qual é que é desse 9, né? Qual é o plano? Que poder é esse que ele quer devolver aos Kaiju, né? Que ele fala, vamos devolver o poder dos Kaiju que hoje estão com os humanos, né? Uhum. Ele fala isso, né? Que quer que retorne o poder. Eu acho que quando ele fala isso, ele tá falando também do poder do 2, né? Que tá sendo usado como arma, né? Que derrotaram o 2. Eles sempre mencionam esse 2. E usam agora uma arma com o poder dele, né? Então eu entendi que foi isso. Que eles estavam querendo de volta o poder desse kaiju. Viajando muito, pode ser até uma coisa pré-histórica, mano. Eles Sim, querem voltar. Estavam enterrados, sei lá. Também, pode ser também. É porque os kaiju, pelo menos no Pacific Rim, eles vinham do centro da Terra, né? De outra dimensão, É, dizem, né? então, também. como eu falei da abertura, começa tudo nas profundezas do oceano, você vê aquela É. borbulha que sai das profundezas, mas pode ser muita coisa, pode ser a questão de viver no centro da Terra, ou aquela questão mais primordial, como a sopa primordial, que gerou a vida, aí ele gerou aquela célula que eu chamei até de célula monstro, pegando aqui a referência do One Punch, né, que é o que dá a Hum, origem aos Kaiju, enfim, mas que tem um laboratório, também nessa parte da abertura, onde tem ali uns peixes dentro de um tanque, também tem então
tem algo ali que de fato deve ser feito por algum lugar, alguma equipe, alguma empresa, alguma agência deve fazer kaijus. Pô, e da abertura, a música, mano, essa música eu gostei muito. A Caraca, abertura. ela é topzera, uma das melhores aberturas que eu já vi, cara. Cara, a abertura é feita em 3D, a música bate certinho, né? Calha certinho, assim, com a apresentação, né? E essa questão do. Assim, mostrando spoiler, mas de forma sutil, né? Você começa a entender depois que você tá vendo a temporada. Depois você começa a ver, você fala, pô, mano, né, referencia isso, referencia aquilo, né? Como o líder lá dos Dragonettes lá que aparece na abertura, né? Os núcleos, de certo modo ele joga ali na abertura e você tem que ficar esperto. E já a música do final, ela é boa, mas, mano, dava uma raiva de ouvir essa música. Porque sempre na parte melhor começava essa música. Do final. Parece Maroon 5, né, cara? Sei lá, nem É procurei quem que é. famosa a banda, eu não esqueci o nome. É uma banda famosa até. Não, mas a música é legal, né? Aí ela é dançante, cara, ela é muito dançante. A música de abertura e do final são de banda famosa. Eu Sim. esqueci o nome. Pô, a voz do cara canta no começo parece o do vocalista do Rush, cara. Ele lembra, né? O estilo, né? Fez eu lembrar, não sei porquê. Hum. Cara, a gente tava falando do final, esqueceu de um negócio importante. Depois do fim da luta do Isao lá com o Kafka, você viu que quando a luta acaba, aparece um cara novo lá, né? Um líder lá da primeira divisão, cara. Capitão da primeira divisão. Sim, Então tem sim. uns caras mais poderosos ainda, cara. Que ela tá mostrando a cúpula, né, da força de defesa, né? Que antes você tava ali mais até a mina, né? Aí avançou pro Isao e agora tá acima dele. Tá É que mostrando a toda mina é da aquela cúpula. terceira força, né? Esse aí era da Isso. primeira força. Eu falei, cacete. E o cara chega com uma arma que lembra a da Shinomiya, né? Tipo, uma lâmina gigante, né? Já no pescoço, já pra matar, já. Aí o Isao, não, deixa ele aí. Mata ainda não. Mas o maluco já chega assim, posso matar ou não? Falei, caraca. Não, o pior é que ele fala que um influenciou, não interferiu porque achou que o Isao tava querendo morrer. Eu falei, cara, o É, líder da equipe vai querer morrer, pô. desanimou da vida. Ele vai morrer agora. Não, eu achei muito comédia isso aí. Ele falou, não, eu entrei no meio da luta porque pensei que você queria morrer aí. Mas o pai da Shinomiya é muito bom, cara. Eu gostei desse personagem aí. É, o mais Muito bom, cara. dito o mais forte até então, né? É o Da mais padrão de forte. defesa, né? Sim, Mas sim. o traço dele, o jeito que ele foi feito, ele lembra muito o pai lá daquele do Full Metal. Não tinha aquele loiro lá que era o pai deles, os irmãos. Sim, mas eu não lembro do pai, lembro só dos dois. Só que eu não assisti muito do Fullmetal, assisti pouco, mas não lembro o nome do pai deles, não. Também não lembro não. Mas é muito igual. Ah, a banda é One Republic, que faz o final. Ixi, não, É, pensei que não, era uma aí outra eu banda aí. Ah, do Nunca nem começo vi tem falar. Caramba. E do mangá, vocês não leram nada, né? Mas não, o vou pessoal começar agora. reclamou muito que o desenho tá muito diferente, né? O anime tá muito diferente dos traços do mangá. Tipo, o Kafka parece que é bem mais magro, orelhudo. Eu vi algumas coisas, não avancei muito não. Mas o próprio Sal mesmo eu achei bem diferente desse Sal aí. Ele é mais magro, não tem tanta barba como ele aparece ali. É que eu vi em algum lugar falar que o traço do mangá tava melhor que o anime. Porque se vocês repararam, no primeiro episódio, o traço do anime é espetacular, é tipo de filme mesmo. Como se fosse os filmes do Demon Slayer. Que é pra chamar a atenção do Aprender, público. né? Dá pra aprender. Assim, como eu falo, se o anime não te pega no primeiro episódio, anime ou série, né? Não te pegar no primeiro episódio, cara, no máximo no segundo, Já era. esquece. Pelo menos comigo tem muito anime aí que eu já deixei de assistir já no primeiro episódio, no segundo. Se não te pega no primeiro, cara, dificilmente Eu pega depois. reparei que deu uma queda do terceiro para segundo, terceiro pra frente. Não muito, mas pô, o primeiro, cara, você vê assim, você coloca lá, se você conseguir colocar uma TV 4K, pô, fica parecendo aquelas animações do estúdio Ghibli. Tudo detalhado, sabe? A parte que mostra o Kaiju destruído na cidade lá e a equipe do Kafka limpando, tudo detalhado, cara. Sabe? Não é uns borrão de Sim. fundo. Já nos outros episódios, eu acho que o orçamento já cai, né? Aí eles usam mais uma parte do orçamento pro primeiro episódio e depois pro último, né? E no decorrer eles vão
reduzindo a qualidade do traço, né? Ao contrário de Demon Slayer, né? É. Mas aí, ó, tem mais alguma coisa aí pra falar da temporada? Que nota que vocês dão aí pra esse anime aí? Cara, eu fico muito suspeito, que putz, eu gostei muito desse anime aí, cara. Putz, pra mim foi, como eu falei, eu fecharia até aqui, se não aparecer algum outro superior, eu fecharia até como do ano aqui, cara. Melhor que Solo Leveling? É que ele é diferente, né? É que ele é Ah, diferente, né? é diferente, Não, realmente, é mas. diferente. Ah, mas por exemplo, assim, o Solo Leveling também é top. Mas assim, né, aquela questão de te prender, você querer saber o outro episódio, eu fiquei um pouco mais nesse do que no solo, mas o solo tá ali pau a pau, cara. O solo tá pau a pau. Mas esse último que eu fiquei, pô, nunca parei pra assistir um ao vivo. Foi o único que eu parei pra assistir um ao vivo. Não sei se assisti isso no solo, não lembro se tinha. Mas foi o único que me prendeu pra assistir o ao vivo, cara. Eu nunca fui de fazer essas tripulias aí de, vou parar pra assistir ao vivo, depois eu vejo a versão, que eu gosto de ver as duas versões. A original japonesa, depois a versão dublada, né? Eu não sempre faço isso. Assisto sempre as duas. Mas esse aqui me prendeu mais do que o solo, pelo menos comigo, tá? Mas o solo, pô, também foi. Por ser uma série não oriunda japonesa, ela é coreana, né? Mas eu não sei se ela foi feita por estúdio japonês, porque as letras parecem japonesas, pelo menos do que abre ali a introdução e tudo mais. Mas pegando aqui um país que talvez não tem tanto contato, eu tive pouco contato com obras coreanas, né? O único manhwa que eu li é o do Priest, que acho que nem tem a animação. Tanto que eu até recomprei, porque eu comprei esse manhwa lá por 2005, 2006. Eu na época não guardava tão bem os mangás que eu tinha, e ele acabou meio que se deteriorando, deu uma boa desgastada. Eu recomprei toda a coleção, então foi o único que eu tive contato mesmo, né? Então esse aí surpreendeu por não ser de origem japonesa, né? O Solo Leveling. Pô, e foi uma história cabulosíssima, terminou de um jeito fenomenal. Mas em questão assim de me prender e putz, querer saber qual era o outro episódio, foi mais o Kaiju número 8. Cara, eu equiparo as duas, cara. Foram pra mim as melhores do ano. E eu fiquei preso, assim. O Kaiju, eu não tava dando nada por ele, né? Eu vi muita gente falando, mas eu falei, vamos ver. Eu não fui muito atrás de opinião, assim. Eu vi que tinha gente falando, mas eu não fui atrás de opinião. E me surpreendeu. Isso que eu achei da Uhum. hora. Eu não esperava nada dele, cara. E eu fui gostando a cada episódio. E, pô, mas Solo Leveling eu gostei por causa da temática do RPG, né? Pra Uhum. gente que é gamer aí, cara, tava tudo ali referenciado. Então, isso também me prendeu. Sempre tinha o gancho do próximo episódio, né? E o último foi espetacular também, cara. Então, pra mim, assim, eu daria 10 pras duas, cara. Pra mim, no momento, pelas duas que são as do ano mesmo. E aí, Beto, a sua nota aí? Assim, falando do Kaiju aqui, eu daria um 10 também, né? Agora o outro, como você falou, questão gamer. Eu parei de jogar videogame, cara, no Play 1. Nossa, faz décadas que eu não jogo No Play 1 videogame. tinha RPG, hein? Sim, aí, cara, eu zerei o Final Fantasy VII, Ah, aí Chrono sim. Trigger, zerei alguns aí. Mas, pô, tô muitos anos sem jogar videogame. Ah, então se você zerou o Muitos. Chrono Trigger ali, você tá por dentro do assunto, cara. Que é o Pô, melhor RPG que tem. Então, foi o melhor, cara. Foi um dos é. melhores. Acho que melhor até que Final Fantasy VII. Posso ser um herege. Mas, cara, E eu pô, achei, o que eu achei do Solo Leveling, que ele meio que ensinou pra quem não jogava também, porque ele explicava, sabe? cada item, quando usar. Os itens, tipo as quests, ele explicava. Mano, eu falei, pra quem não sabe o que é esse mundo, tá aprendendo com o anime, cara. Isso que eu achei louco. Uhum. Isso é verdade, essa sua observação é legal. Mas aí, Beto, qual a sua nota aí no Kaiju? Pra mim é 10 o Kaiju e o Soul Leveling, né? Se a gente for falar alguma coisa, é a nota 10. Eu esqueci de perguntar, vocês assistiram tudo dublado? Você já falou que assistiu dublado e legendado. Eu vi os dois, eu vejo os Os dois. dois, né? Uhum. Eu vi dublado até o episódio 6. Depois dos dois últimos, eu comecei a assistir tudo ao vivo, né? Igual você falou. Uhum. Uhum. E eu vi legendado mesmo, os dois últimos. Né, então, sempre, se dá pra fazer, eu faço isso. Eu assisto as duas versões, né? Se tiver a dublada, eu assisto as duas, a japonesa e a dublada, né? Eu curto. Pelo menos eu gosto muito da dublagem brasileira. E a do Kaiju, cara, pô, tá muito da hora. As piadinhas, as sacadas, putz, isso aí eu acho muito legal. Assim como foi no Jujutsu, One Punch, por exemplo, né?
São dublagens aí topzera, cara. São dublagens que se assemelham àquela do Yu Yu Hakusho, que foi Eu a até achei. primeira dublagem top que teve. Eu achei a voz do Kafka muito parecida com a do Coabra. Não sei se vocês Mas lembram. sim. É que esse É ator que ele já morreu, né? já Já faleceu, mas faleceu. bem parecida. Você achou, Cara, cara? Eu achei. E eu Não achei, lembra não. bem vagamente, assim, não lembra É, tanto, assim, só se mas for. alguma coisa lembra. Cara, E pra mim, eu já vejo em japonês, é porque eu, sei lá, acostumei, cara. A dublagem, assim, né? O original pra mim já ficou na minha cabeça. Mas quando eu coloquei lá um episódio só pra ver o dublado, é igual o Mindu falou, a dublagem tá muito boa desse anime, cara. Tá lembrando as antigas da TV Manchete lá do Yu Yu Hakusho. Tá bem essa pegada, assim. Eles escolheram a voz certa pro Kafka, pro Ichikawa. E, assim, eles acertaram em cada personagem. Não tem um personagem que você ouve e destoa mesmo da aparência do personagem. Aquela voz descasada, né? Não, tá toda Sim. perfeita, mas eu gosto de ver sempre isso. Como eu falei, quando existe as duas versões, eu assisto as duas, né? Geralmente assisto ela inteira em japonês, depois eu repasso em português, né? Mas esse daqui deu pra fazer a dobradinha, porque saía o ao vivo em japonês e logo já saía o episódio dublado. Só não aconteceu isso nos últimos dois. Os foi últimos esses dois dois, últimos que eu assisti legendado. né? Os últimos dois, Mas mas não deu problema não. Pra mim, Uhum. Não, mas os nítido. últimos dois, nem sei se já saiu a versão dublada, mas até o episódio 10, se não estiver enganado, saiu lá o ao vivo, legendado. Quando já passou do ao vivo, já tinha a versão dublada. Eu já assistia na dobradinha. Assistia a original e depois a dublada. Mas nesses últimos dois, até acho que esse sábado agora, se eu não me engano. Sábado não, sábado retrasado. Ui. Não tinha versão dublada, nem do anterior, nem do último episódio. Tava só o japonês. Sim. Ó, rapidinho, que eu não assistiria legendado. Dragon Ball e no Yasha, mano, eu acho muito boa a dublagem e o Yu Yu Hakusho. Então, Yu Yu todos esses Hakusho eu ficou. assisti as duas versões já. Todos esses. Yu Yu Hakusho ficou marcado, né, cara, na nossa infância, então não tem como mudar. Mas, pô, tem anime, cara, se você vê o original, tipo o próprio Bleach, que eu falo direto aí, ou o próprio o Demon Slayer, eles falando o nome dos golpes, a entonação que o japonês coloca, pô, Ah, cara, não, não tem você. igual. Mano, não tem como, o Não tem dublador não igual. chega no mesmo nível, cara. Sabe, a risada lá, igual do Bleach lá, quando ele é possuído lá pelo lado hollow dele, não tem como, cara. Eles dão uns gritos lá que só japonês sabe fazer. Não tem como, cara. Mas tipo, Porque esses que eu falei, eu só assisti dublado desde no Desde começo, né? criança. sim, sim, Até que no Yasha saiu a última temporada agora dublado, que eu ia ter que assistir legendado, né? E sim. agora saiu dublado. Então, Mas esses aí todos, assim, depois, mais tarde, eu assisti a versão legendada, porque até então, né, era só que tinha na TV, né? Eu não era aquele cara que ia na Liberdade, pegar aquelas fitas VHS que vinha do Japão, às vezes nem legenda tinha. Eu nunca fui desses aí de acompanhar desse jeito, né? Então, eu assisti boa parte da vida dublado. O primeiro que eu tive contato com a voz original foi em Cavaleiros do Zodíaco, com a saga de Hades. Que foi lançada ali, sei lá, 2004, 2005, né, mais ou menos por aí. Eu trabalhava ali perto da Liberdade e eu comecei a comprar os DVDs. Foi o meu primeiro contato com anime em japonês. Aí foi onde eu comecei a curtir. Falei, caraca, mano, que top. Aí comecei a acompanhar vários na versão japonesa. Aí hoje eu faço esse esquema. Se possível, eu vejo os dois. Na versão japonesa primeiro e depois a versão em português. é bom pra pegar os detalhes também, né? Você, além de ver como tá a dublagem ou o original, você vai revendo o episódio pra pegar um detalhe ou outro que passou batido, né? Aí eu costumo ver duas vezes também. Não em sequência, né? Mas às vezes geralmente eu vejo o original e depois eu vejo o dublado em algum outro momento. O único que eu vi dobradinha foi esse. O único, porque os outros era sempre acompanhava até onde tinha, na versão original, mas se surgisse a dublada, assistia de novo dublado. Então, um que acho que não dublou até agora, eu assisti duas vezes, o Dragon Quest. A nova versão. Se vocês não assistiram, cara, eu recomendo, muito top. Do, 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 Refizeram, do Dai, né? bacana mesmo essa série aí, cara, muito Pô, top. mas eles tinham que chamar ele de Fly, né, cara? No dublado eles chamam ele de Fly ou não? No dublado é Fly. No É dublado Fly no dublado? No dublado é Pô, Fly.
No Pô, dublado é então Fly. vou ver, eu tava vendo até japonês. a musiquinha dublada, mano. Eu lembro até agora. Lembro até Pô, hoje. É. eu via, É que a né, música passando no original era SBT logo horrível. A cedo. música SBT, original era horrível. Fly, fly, junto com fly. Dragon Ball. É, porque assim, quando lançou no SBT, lançaram o Dragon Ball, e esse era Dragon Quest, pra não confundir, trocaram pra Fly o Pequeno Guerreiro. Nada a ver. Sim. Foi bem aleatório, né? E Aham. agora não, tá ali como Dragon Quest, Dai no Daiboken, que é o nome original da série, e o nome dele Dai. Não é Fly, fica como Dai. Mas, cara, tá super bem refeito, os gráficos top. E, mano, a batalha final é sensacional. Cara, e são só 100 episódios, cara. Se for parar pra pensar aí, o que nós temos de animações aí com mais de 300, 400 episódios, é uma série É, curta. esse aí dá pra fazer. Eu tava assistindo ele, eu confesso que eu parei no, acho que no 20, eu acho, por algum outro anime. Mas eu tenho que voltar pra ele. Mas eu não sabia que o dublado tava falando Fly. Eu tava vendo tudo japonês mesmo. Não, Eu mas vou pôr essa dublado. nova versão ainda, até onde eu vi, ainda não tem a dublado. Tá só japonês mesmo. Tanto Ah, que eu japonês. vi 2 vezes, assisti 2 vezes do Hum, Legendadão. entendi. Não tem mesmo. Procurar Ele também. saiu na Netflix não tem muito tempo. E também lá não tem versão dublada, só legendada. Entendi. Então é isso aí, mano. Então é isso aí. Então, beleza, gente. Valeu aí pela noite de hoje aí, aqui no Anime Du. Voltaremos em breve aí com mais ideias de animes. Qualquer coisa, gente, coloca aí um comentário. Sobe um anime que a gente não tenha assistido e a gente passa a assistir aqui pra comentar com vocês. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu, abração, galera.